Olá, vamos ver se está funcionando aqui. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Vou pedir aí para quem já entrou na sala para, por favor, me confirmar se está escutando o áudio, tá? Porque eu estou testando um microfonezinho novo aqui e eu não sei se ele está funcionando legal ou não. Se tiver, por favor, me dê um ok aí. Obrigado, só para eu não ficar falando, falando sozinho, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado. Espero que o som esteja bom. Qualquer problema vocês me avisam, beleza? Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí pela presença aí de vocês, dispostos a assistir as minhas considerações aqui, algumas dicas nessa live para quem está se preparando para a prova oral. Inclusive, fico feliz por ter tanta gente acessando, já que é difícil concorrer com a novela, né? Não vai ser nada fácil concorrer com a audiência da novela, mas aí a gente sabe que alguns vão estar aqui comigo essa noite. Obrigado, tá? Eu não vou me estender muito, já adianto, a ideia não é fazer um vídeo muito longo, não, porque as orientações são relativamente tranquilas, tá? As dicas que eu tenho para passar para vocês não são nada de extraordinário, nada de outro planeta. E até em boa medida intuitivo. Acredito que a maioria já saiba o que tem que fazer e como se preparar agora para a prova oral, né? Eu sei que o resultado ainda não saiu. O resultado preliminar da sentença, pelo menos até onde eu acompanhei aqui, deu uma confirmada. Mas se eu estiver errado, me corrijam, tá? O resultado preliminar da sentença é dia 16 de abril, não é isso? A identificação das provas dia 13 de abril, resultado dia 16 de abril. E com resultado definitivo após recurso só em 4 de junho de 2018. É até estranho falar em estudar para a prova oral antes do resultado, acredito que muita gente talvez estranhe falar sobre isso, mas a bem da verdade não é. Como o resultado só sai em abril e a prova oral é estimada para se dar apenas lá, a identificação é dia 13 de abril, publica dia 16, é isso mesmo, Felipe. Como a prova em si estima-se, pelo menos é uma estimativa minha, considerando a experiência de outros concursos, vai ser só lá para julho, afinal a inscrição definitiva após resultado encerra-se, melhor dizendo, o prazo para inscrição definitiva em 29 de junho, a prova só lá para julho, né? Então, me parece que, de fato, o ideal é se preparar desde já para a prova oral. Vocês têm muito tempo para a prova, a gente não sabe se vai passar ou não, é óbvio, sei que todo mundo está inseguro, mas o ideal é já se preparar desde já para a prova oral, já que há bastante tempo disponível. Vocês melhor aproveitar esse tempo estudando do que assistindo novela, como vocês estão aqui me assistindo ao invés de ver a novela, né? Então, aproveitar esse tempo que é grande até a prova para se preparar. Então, primeira recomendação se vocês se sentem aí com esperança na prova de sentença, sentiram que fizeram uma boa prova, acreditam que tem chance de êxito, já começa a estudar, já começa a se preparar previamente, tá? Não fiquem pensando, vou perder tempo. Nunca é perdido, né? O estudo ele sempre é aproveitado. Se você não aproveitar para a prova oral, porque por um azar do destino não foi o seu momento, esse estudo vai ser aproveitado para a próxima prova da magistratura ou prova do MPT. Então, já se prepare desde já, aproveitando esse tempo de sobra, não perdendo tempo. Beleza? Então aproveita esse tempo disponível. Beleza? Antes de eu falar sobre o que estudar e como estudar, algumas pessoas já me contactaram, inclusive por WhatsApp ou inbox, enfim, direct do Insta, pedindo sugestões, orientações, e muita gente eu percebi, inclusive, insegura sobre como se preparar no que tange a cursos. Já teve até gente me perguntando, professor, eu estava pensando em fazer curso de oratória para poder me preparar, porque eu vi que tem um curso de oratória aqui na minha cidade, vale a pena, não vale? Olha, para quem está inseguro com isso, minha sugestão é que não gaste dinheiro com curso de oratória no presente momento, tá? Primeiro, vocês não sabem nem se tiveram aprovação ainda, e esses cursos geralmente são caros, tá?
Segundo, esse tipo de curso de oratória, eles são muito mais focados para quem vai fazer discursos, apresentações para grandes públicos, é algo de oratória propriamente, não é algo direcionado para a prova oral. Então, minha opinião, não gaste dinheiro suado de vocês com cursos de oratória no presente momento, tá? Não sabe nem se aprovou e muito menos acredito que, e além disso, melhor dizendo, acredito que o proveito será pouco. São cursos muito específicos para quem vai palestrar. E a prova oral não é uma palestra. A prova oral nada mais é do que uma entrevista qualificada de emprego. É como uma entrevista de emprego, com a diferença que ela é qualificada por questionamentos jurídicos. Então vocês vão ser confrontados com temas jurídicos, vão ser questionados para testar a capacidade de vocês. Então o enfoque é muito menor em oratória, muito menor em grandes explanações para grandes plateias e muito mais aquele tete a tete ali com os examinadores. Então, quando for fazer curso, guarde esse dinheiro para fazer curso depois, cursos especializados para a prova oral. Porque o enfoque é diferente, o enfoque é jurídico, é menos oratória e mais jurídica, é mais algo voltado para aquele cenário de prova, tá? Então não gaste dinheiro com isso agora, salvo se, e aí eu faço só uma ressalva. Se você for muito desesperado para falar em público. Eu tenho pânico, eu não consigo falar em público de jeito nenhum, nem na faculdade eu conseguia falar em público, eu tenho tremedeira. Bom, se você é uma pessoa que se conhece e sabe que tem muita dificuldade, mas muita mesmo, para falar em público, que vai ficar desesperado, coisa do gênero, aí sim vale a pena você investir em algo direcionado para oratória e mais, até apoio psicológico, às vezes, para superar esse tipo de barreira, tá? Então, nesse momento, não me parece que seja a melhor estratégia. Pelo contrário, use esse tempo precioso livre para estudar até a prova. Dá para estudar muita coisa até a prova, tá? Quando sair o resultado, aí vocês vão atrás dos cursos preparatórios específicos para a prova oral da magistratura do trabalho, tá? Inclusive, convido vocês a conhecerem o nosso curso da Promages, já são 6 anos ou mais preparando candidatos para a prova oral da magistratura. Graças a Deus, muitos e muitos dos nossos colegas aprovados, hoje juízes, passaram pela Promages, foram nossos alunos e têm ótimas referências. Então, para quem não nos conhece, converse aí com juízes conhecidos, que eu tenho certeza que vão ouvir boas recomendações nossas, tá? Tá no site já lá o prospecto do curso, com as datas. A gente programou para maio, 4, 5 e 6 de maio. Inclusive, já até avisando, a gente programou para essas datas porque não queremos afobar ninguém. Vocês podem reparar que nossa ideia, quem nos conhece sabe que os nossos cursos nunca são voltados a pressionar o aluno, tem que se matricular já, porque senão o preço vai aumentar. Nada disso, tá? As datas estão programadas para maio, até para dar tempo de quem for aprovado respirar, colocar as ideias no lugar, começar a se planejar sobre o que vai fazer de estudo em tempo hábil, tá? Então, um tempo razoável a gente marcou para maio, por isso, para não pressionar ninguém. Inclusive, não estamos nem aceitando inscrições. Já teve gente querendo se matricular por precaução. Não, só depois do resultado. Espera o seu resultado. Se você passou, nos contacte que a gente recebe a sua inscrição com o maior prazer. E se a procura for muita também, fiquem tranquilos, a gente marca a nova data a gente marca uma segunda turma para atender todo mundo, tá? Então, não se preocupem quanto a isso, a nossa ideia não é pressionar ninguém, por isso que a gente jogou para maio sem grande preocupação, porque a gente tem certeza que vai ter bastante procura também. Inclusive, alerto que os nossos valores são os mesmos sempre, a gente adota os mesmos valores de curso a longa data, então quem já acompanhava o site sabe que é o que a gente cobrava nos regionais, para o nacional a mesma coisa, não mudou nada, beleza? Então, recomendo conhecer nosso curso, vão gostar bastante, são todos os simulados aqui em São Paulo, já respondendo ao Felipe, tá? Quanto ao que estudar propriamente, vamos lá, depois eu dou mais detalhes do curso para a prova oral. O que eu recomendo a vocês nesse momento, tá? Como o tempo é longo,
vocês precisam adotar estratégia para estudar aquilo que é mais relevante. Segundo o edital de vocês, eu já dei uma olhada aqui, para a prova oral, os assuntos que são cobrados são mais restritos. Então direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho, processual do trabalho, constitucional do trabalho, processo civil, e aí entra nas matérias referentes à humanística, sociologia do direito, psicologia judiciária e por aí em diante, tá? Veja, o próprio edital já direciona para os assuntos que interessam para a prova oral. Pode ver que são assuntos mais restritos, focados no núcleo, no que eu costumo chamar de núcleo duro do concurso da magistratura. Ou seja, questões de direito do trabalho, processo do trabalho e tudo que é correlato. A prova oral é uma entrevista de emprego qualificada por questões. Um dos grandes aspectos avaliados é o comportamento de vocês e, em especial, o comportamento em audiência, tá? Porque a prova oral, ela te desafia justamente em como você vai lidar com aquela dinâmica de audiência, a pressão da audiência, requerimentos, questionamentos que você tem que responder de plano, tá? Então, estudem as matérias deste núcleo duro, especialmente acompanhando o edital que é específico quanto aos assuntos. Não percam tempo estudando matérias estranhas, periféricas, pouco relevantes para a prova oral, ok? Inclusive, não percam tempo estudando assuntos muito específicos e muito fora do usual. Foque o seu estudo para assuntos mais corriqueiros. O que costuma ser cobrado em prova oral? Primeiro, questões práticas, probleminhas práticos, problemas de audiência em geral. Então, estejam afinados aí com o que há de mais polêmico na questão da magistratura, tá? E, mais do que isso, aproveitem e acompanhem as posições do TST em assuntinhos interessantes, tá? Em assuntinhos polêmicos, as novidades aí do mercado, beleza? Além disso, é importante vocês darem uma atenção especial para questões referentes a conceitos. Um dos questionamentos mais difíceis em prova oral é conceituar institutos. Então, dê uma reforçada no seu estudo em questões conceituais. Questões aparentemente simples e que vocês sabem responder muito bem, por vezes elas acabam assustando o pessoal na prova oral para responder de plano. Então, por exemplo, diferencie remuneração e salário. Questão simples, absolutamente simples, que às vezes vocês sabem responder muito bem, mas na pressão do momento, ou por não estar tão afinado com o conceito, se atrapalha lá na hora. Então, deem uma repassada, uma repaginada em questões conceituais, tanto trabalhistas quanto processuais. Aqui outra dica, né? Questões atinentes a processo civil, muito comum, difícil de responder, classificar e indicar as diversas modalidades, as classificações de litisconsórcio. Todo mundo se atrapalha de bate-pronto. Então, já estude sobre esses assuntos conceituais antes. Conceitual é muito importante, é um dos mais difíceis, inclusive exemplificar, né? Por exemplo, quando se pergunta sobre conceito e tipos de litisconsórcio, exemplifique. É difícil exemplificar de bate-pronto, né? Às vezes você não tem tempo para criar o raciocínio adequado. Então, já faça esse estudo prévio de questões conceituais, natureza jurídica de institutos, já pense em exemplos, que isso é muito importante, beleza? Além disso, estrategicamente, estude dentro dessas matérias do núcleo duro as matérias que você tem maior dificuldade. Não adianta você perder muito tempo lendo sobre um assunto que você domina muito bem. Eu sou ótimo em jornada, sei tudo, conheço todas as súmulas, OJs e vou ficar repetindo isso. Bobagem. Gaste esse tempo com assuntos que você domina não tão bem. Por exemplo, direito sindical. Eu não sou muito bom em direito coletivo,
não tenho tanta prática, até porque eu advogo, não vejo isso no dia a dia. Bom, se foca, então, dá uma aprofundada em coletivo, greve, assuntos que saem da nossa rotina. Estude essas questões que você domine menos, que estejam dentro desse núcleo duro. Isso é essencial, faz diferença, é um estudo que serve, inclusive, a longo prazo para a sua vida aí, caso continue concurseiro, tá? Eu vi alguns aqui me perguntando sobre a reforma. E a reforma? O que a gente faz? Estuda a reforma? Não estuda a reforma trabalhista? E aí? Veja só, pelo edital, vou até abrir aqui para eu ler o teor dele, tá? No programa, anexo 2, consta que considerar-se-ão legislação, súmulas e jurisprudência e tudo mais em vigor na data da publicação do edital, bem como a legislação entrada em vigor após a data do edital e alterações de textos normativos não serão objeto do certame. Ou seja, em tese, o edital não seria possível cobrar a reforma trabalhista. Súmulas, OJs e a reforma, que é a grande questão do momento, não poderiam ser cobrados em nenhuma das provas do certame. Está escrito objeto nas provas do certame, ou seja, nenhuma, ok? Diferentemente do que ocorreu com o MPT. Na prova oral do MPT havia a previsão expressa quanto à legislação que tivesse entrado em vigor não sei quantos dias antes, eu não lembro muito bem, tá? Aqui não, no da magistratura restringe. Agora, pessoalmente falando, é uma prova oral. Prova oral não tem muito o que se fazer, é debate pronto. Você não tem como confrontar o examinador com o edital na mão, certo? Você jamais vai fazer isso numa prova oral. Minha opinião, estude sim a reforma, conheça a reforma, tá? Me parece importante para vocês conhecer a reforma, inclusive comparativamente, porque um receio que eu tenho em prova oral, já assisti algumas, faço curso preparatório para prova oral há muito tempo, já assisti algumas bancas também, é muito comum, às vezes, a banca te questionar sobre algo opinativo. Então, por exemplo, o que eu tenho receio, porque eu recomendo dar uma estudada na reforma, alguma questão que envolva uma avaliação comparativa da legislação anterior com a vigente. Qual a sua opinião sobre esse aspecto da reforma trabalhista? Né? Ou, por exemplo, te questiona sobre terceirização. Poxa, terceirização é um assunto que com a reforma foi muito drasticamente modificado. Alterou-se a Lei 6.019 de 74 de forma muito impactante. E se questiona sobre terceirização, como você vai responder sem considerar a legislação atual? Então, minha opinião conheça a nova legislação, inclusive para ter subsídios para enfrentar um tema como esse do meu exemplo, terceirização. Bom, você vai se pautar só na súmula 331, frente a uma mudança legislativa tão grave, tá? Então, minha opinião, estude sim a reforma, em tese não possa ser cobrada, mas pode acontecer alguma coisa nesse sentido de um comparativo ou algum tema que fique quase impossível responder sem tangenciar, tá? Então, além dos temas conceituais que eu mencionei a vocês, conceitos, naturezas jurídicas de institutos e matérias que vocês têm mais dificuldade, me parece importante conhecer a reforma trabalhista, sim. Beleza? E, além desse enfoque para o estudo, para esta... boa pergunta, Ricardo Trevisani. E possibilidade de retificação do edital? Olha, me parece pouco provável, né? Não me parece que isso vai acontecer. Não posso afirmar se vai mudar o edital, até porque quem sou eu, né? A Enamat que toma essas decisões, mas me parece que não, porque o edital ele é regido o concurso é regido pelo edital de abertura, onde tem informação específica sobre a restrição, tá? Mas, mais uma vez repito, minha orientação, estude sim a reforma. Primeiro, retificando o edital ou não, podem acontecer questões fora, tá? Fora desse regramento. Inclusive, é algo que acontecia, até retomando um pouco antes de seguir adiante, que acontecia quanto à questão do ponto, e continuará acontecendo com certeza. Vocês sabem que nas 24 horas há o sorteio do ponto, e vocês vão se preparar
naquelas 24 horas. Na hora da prova, por vezes o examinador foge do ponto, ele pergunta algo fora. E nem por isso vai ter uma invalidade do certame, tá? Então, eu não me prenderia a essa regra pura e simples do edital. Eu estudaria sim a reforma por cautela. Se fosse eu fazendo a prova hoje, eu estudaria com absoluta tranquilidade. Beleza? Bom, aproveitando, né, considerando já essa questão de assuntos e até ponto e tudo mais, quanto ao ponto, porque eu também recomendo que estudem as matérias mais importantes e não se preocupem tanto com matérias periféricas ou pouco usuais em concurso. Porque se o seu ponto nas 24 horas envolver alguma dessas matérias periféricas, diferentes ou mais complicadas, né, que você não está tão familiarizado, mas que é um pontinho pequenininho, um assuntinho bem curtinho do edital, nas 24 horas você tem tempo de preparar esse assunto, de dar uma estudada, aprofundar e se virar bem nas 24 horas. Então, se foque nesse estudo mais geral, conceitual e matérias que você tenha muita dificuldade, beleza? Além disso, outra recomendação que eu dou é acompanhar a banca, né? É importante conhecer com quem vocês vão ser avaliados. Ora, se você vai ser avaliado pelos ministros do TST e dentre os advogados e além dos ministros, o advogado professor Nelson Manrich, então vocês têm até o momento, tá? Aqui eu já não sei se pode mudar. Atualmente a banca de vocês, pelo que eu consultei, é o ministro agora aposentado Dallazem, Lélio Bentes Correia, Luiz Felipe Vieira de Mello, Valmir Oliveira da Costa. E como representante da OAB, como advogado, o professor Nelson Manrich. Só nomes de peso. Minha orientação, conheça os examinadores que vão fazer a prova de vocês, né? Faça o dever de casa, dê uma estudada sobre o que os examinadores costumam escrever, se eles têm artigos publicados, se eles têm livros publicados ou não. E aqui, minha dica, onde você encontra muita informação preciosa é na plataforma Lattes, né, que é a plataforma acadêmica. Lá no currículo Lattes dos pesquisadores, e alguns dos ministros, e o professor Nelson Manrich, eu tenho certeza também, tem currículo Lattes na plataforma. Então ali vocês encontram sobre o que esses examinadores escrevem nos seus estudos, tá? Então é importante recorrer e dar uma lidinha no que eles costumam escrever, qual o pensamento deles sobre alguns assuntos. E muita coisa até que está na plataforma Lattes costuma ser artigo científico, e vocês encontram até na internet, tá? Às vezes não precisa nem gastar para fazer essa pesquisa, é simples e fica como sugestão. Dá uma conferida lá na plataforma Lattes e saibam o que eles escrevem, beleza? E livros também, se tem livros. Então, por exemplo, o ministro Dallazem, ele tem um livro que é Lições de Direito e Processo do Trabalho. É um livro de 200 páginas, 200 e pouquinhas páginas, e que vale a pena dar uma folheada, conhecer um pouco o entendimento do examinador, tá? Inclusive, aproveitando aqui sobre o ministro Dallazem, ele se aposentou e recentemente até questionado, foi até questionado recentemente por um aluno, referente a ele continuar na banca ou não. Por hora ele está na banca, não há óbice, a meu ver, que ele continue participando da banca, porque agora que ele se aposentou, ele está com a OAB ativa, ele pode participar da banca, a meu ver não tem nenhum óbice, tá? Porque ele, como ministro aposentado, a magistratura é vitalícia, ele continua sendo magistrado para efeitos do concurso, ok? Inclusive dou um exemplo, minha prova oral, nós tínhamos a participação do saudoso professor Amaury Mascaro. Ele não entrou na banca como membro da OAB, ele participou da banca como jurista, como magistrado aposentado. Então, não vejo problemas e acredito que ele não saia, salvo se ele não tiver mais a intenção de participar mesmo, tá? Então, eu estudaria um pouquinho o que eles pensam. Não vejo necessidade, aproveitando para responder a Caroline Rebelato, de ler todos os artigos, todos os livros deles. Dá uma folheada, dá uma sapeada ali para ver o que eles pensam
o que eles entendem sobre alguns assuntos. E claro, assuntos mais interessantes, tá? O que seja mais interessante ali ou mais recorrente, porque também é comum, às vezes o examinador estudioso, ele gosta de escrever sobre alguns temas específicos, então ele repete alguns assuntos com certa regularidade. Bom, se você já sente essa tendência de repetir alguns temas com regularidade, vai estudar esses temas que ele repete, tá? Vou dar um exemplo referente ao meu concurso, tá? Não foi comigo, foi com uma amiga minha, que também dá aula comigo na Promage, que é a professora Cristiane. Com ela aconteceu exatamente isso que eu estou relatando. Ela, adredemente, antes da prova, ela leu algumas coisas e leu um artigo do professor Amaury Mascaro. E ele questionou exatamente sobre o artigo dele na prova oral. Então, conheça um pouco do pensamento dos examinadores. Vale a pena, tá? Veja o que há de mais interessante, o que há de mais atual também. Eu mesmo tive curiosidade de dar uma conferida no currículo Lattes deles, né? Nem todos têm. E há artigos mais antigos, já desatualizados, que não fazem tanto sentido no contexto atual. Não vai perder tempo com isso, né? Pegue o que é mais moderno, mais recente e que seja assunto que ainda gere discussões. O que já está ultrapassado, não vale a pena perder tempo, tá? Então, plataforma Lattes, muito rico para vocês descobrirem o que eles pensam de especial, tá? Além disso, procurem artigos científicos deles, vocês podem encontrar alguma coisa. Por exemplo, até da plataforma Lattes, eu mesmo vi aqui, o ministro Lélio tem artigos sobre terceirização. Poxa, terceirização é um assunto polêmico, ele teve artigos científicos sobre isso. Tem reforma agora, será que não vale a pena dar uma conferida no que ele pensa? Me parece interessante, tá? E outro lugar que vocês encontram informação boa é o próprio YouTube, com relação a algumas aulas da própria ANAMAT, tá? Então, por exemplo, rapidamente aqui pesquisando, eu já encontrei videoaulas do ministro Vieira de Mello sobre o novo CPC, que foi um curso promovido pela ANAMAT discutindo o novo CPC. Poxa, você já tem a visão do ministro sobre o novo CPC sintetizada em videoaula. Assiste o que ele está falando, até para você conhecer o ministro, o seu jeito de ser, muito interessante, vale a pena se dedicar um pouquinho a isso e entender como funciona a situação, tá? A colega que estava perguntando, aproveitar e responder 2 questionamentos, deixa eu até ver, vou responder as questões que alguns fizeram aqui antes de eu seguir, tá? Antes de eu responder a Gi, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a necessidade de acompanhar o entendimento dos suplentes, tá? Não me parece essencial, é interessante? Claro que é interessante conhecer o entendimento dos suplentes, mas é muita gente para vocês acompanharem, tá? Então eu me focaria mais nos titulares. Os suplentes, até porque os titulares é que vão fazer a prova de vocês com quase toda certeza, tá? Eu não me dedicaria a esse estudo dos suplentes com esse vagar, não. Se você tiver tempo disponível, tiver com muita vontade, dá uma olhadinha, mas eu me focaria nos titulares, tá? E, inclusive, com relação às decisões, sim, que é a pergunta da Caroline, as decisões dos ministros também é interessante acompanhar, para vocês terem um pouco o perfil dos examinadores, como eles entendem alguns temas, tá? Eu sei que o TST, e aí é um pouco mais difícil, o TST ele acaba tendo posições mais consolidadas, ele acaba tendo os ministros acabam tendo uma política ali de respeito à disciplina judiciária muito forte. Então, é mais difícil você encontrar posições dissonantes tão evidentes, tá? Mas é interessante acompanhar, inclusive se eles tiveram julgados interessantes. Às vezes teve um julgado muito interessante de um ministro, que é um tema passível de questionamento, tá? Conheçam, inclusive, aí é importante saber, um pouquinho do que da posição que eles ocupam no TST. Então, por exemplo, o ministro Lélio, ele é da SDC,
e de ambas as SDI. Bom, se você já tem um ministro que é da SDC, da Subseção de Dissídios Coletivos, talvez seja interessante conhecer um pouquinho do pensamento dele em questões de direito coletivo, que são questões mais complicadas às vezes e que o candidato não está tão familiarizado no concurso da magistratura, está menos ensaiado, tá? Então, dê uma conferidinha no que os ministros, a posição que eles ocupam ali no TST e sua visão sobre as questões trabalhistas aí mais recentes, tá? Inclusive, aproveitando, quando eu falei sobre livros, tem um outro livro que eu acho que é interessante dar uma olhadinha, e que esse é muito legal porque é um livro que vai aliar justamente o útil ao agradável, já que é um livro de um dos ministros que compõe a banca e que trata de jurisprudência. O ministro Valmir Oliveira da Costa, ele tem um livro que chama Acórdãos Didáticos do TST. Ele é membro da SDI, esse ministro, e ele tem um livro Acórdãos Didáticos do TST. Ora, ele une o útil ao agradável. Ele fez uma triagem dos julgados mais interessantes do TST, e ele é membro da banca. Então você tem ali a informação mais relevante, mais peneirada possível para você chegar no que é relevante. Recomendo para dar uma olhada no assunto, tá? Então acompanhe um pouquinho o histórico deles, o que eles entendem e o que eles têm de escrito. Quanto ao professor Nelson, ele é advogado, ele vem pela OAB e ele foi auditor fiscal do trabalho, ele é professor da USP. Ele tem uma visão um pouco mais, um pouco menos protetiva, um pouco mais empresarial. Então, me parece que ele deve dar uma tônica de prova focada nesses problemas como posso dizer, da crise do direito do trabalho, inclusive porque ele tem incontáveis artigos científicos e um deles é justamente direito do trabalho em tempos de crise e o momento da reforma. Bom, repetindo o que eu mencionei agora há pouco, vale a pena dar uma lidinha na reforma, né? Afinal, um dos examinadores, inclusive, trata desse assunto, tá? Bom, para a gente arrematar, alguém tinha me questionado alguma coisa para cima que eu fiquei de responder. Uma colega perguntou, qual a abrangência dos pontos sorteados? A Gi tinha me perguntado. Olha, os pontos, nesse contexto do concurso nacional unificado, é muito difícil responder como serão, tá? Porque é o primeiro concurso, a gente ainda não sabe qual vai ser a dimensão, a amplitude desses pontos. A época dos concursos regionais variava muito de região para região. Eu posso dizer, a segunda região tinha pontos mais restritos, poucos pontos e muito específicos. Outros regionais acumulavam vários assuntos com pontos amplos. Então é difícil dizer por hora como é que vai ser os pontos do sorteio de vocês, tá? Que eu espero que todos estejam participando, se Deus quiser. Beleza? E para a gente arrematar, uma dica final de estudo também em termos de matérias, lembra que eu falei sobre o núcleo duro e tudo mais? Tem algumas questões ali de formação humanística, que eu acredito que não vale tanto a pena se aprofundar tanto, perder muito tempo, porque são temas densos, muito extensos e tudo mais. Mas um dos teminhas periféricos que está ali no edital, vale a pena se atentar, que é ética e estatuto jurídico da magistratura. É um tema conciso e que dá para estudar rapidamente, que vale a pena dar uma aprofundada, porque às vezes a gente não está preparado para alguns questionamentos em prova. Então é bom estar afiado quanto a essa questão de ética e estatuto jurídico da magistratura, porque senão isso em prova oral, errar sobre esse tipo de assunto é muito perigoso. Beleza? Basicamente é isso, gente. Não tem muito mais o que recomendar a vocês. Estudem de agora em diante, aproveite, dedique-se nesse enfoque, tá? Quando sair o resultado, aí vocês vão ver curso para fazer ou não. Convido-os mais uma vez para o nosso curso da prova oral da Promages. É muito legal porque a gente simula a banca de concurso com uma pressão mesmo nos questionamentos. A gente dá feedback jurídico de todos os assuntos questionados, a gente faz questões complexas para apertar mesmo.
dá feedback de todos os temas jurídicos, feedback postural, orienta posturalmente vocês para como agir ali na prova e ambientá-los para esse contexto de prova oral da magistratura. Então, fica esse convite, acredito que vão gostar bastante. Tudo é filmado, vocês levam as filmagens para depois se verem em casa também, tá? E para finalizar, não tem a ver com o curso, mas como tem bastante gente me assistindo, convido vocês também para um curso, para quem não for aprovado ou tem amigos interessados, para o curso de peças práticas presencial do MPT, que a gente está organizando. O professor João Sabino vai fazer um curso de peças práticas do MPT, que vai ser bem legal, presencial aqui em São Paulo, está lá no site as informações. Respondendo ao Pablo aqui, quase esqueci, né? Falei do curso e não dei as datas, isso quer fazer propaganda mal feita, né? O curso para a prova oral da magistratura a gente organizou para os dias 4, 5 e 6 de maio. 4 de maio à noite, porque é uma parte teórica de orientações gerais posturais e algumas coisas nesse sentido. 5 e 6 de maio, o dia inteiro de simulados. São apenas 10 alunos na turma, tá? Porque a gente prima muito pela qualidade, mais do que isso, não dá para atender todos em tempo hábil, então são no máximo 10, para conseguir atender todo mundo bem, fazer um bom simulado com todo mundo e vocês saírem bem preparados, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. A live vai ficar também aí no Stories por um tempinho, para quem não conseguiu assistir. Então, passa aí para os seus colegas, para os seus amigos, quem estiver interessado e está ansioso aí, se preparar. Sigam tranquilos, tenho certeza que se for o momento de vocês, vai dar muito certo e vai ser muito legal tê-los todos como colegas em breve, beleza? Obrigado especial aqui para a Parquet de Trabalho, que vai ser futura, não sei nem se tomou posse já, procuradora do trabalho, que foi nossa aluna no curso do MPT e foi aprovadíssima. Parabéns mais uma vez e tenho certeza que vai ser brilhante a sua carreira. Obrigado, um abraço a todos. Qualquer coisa, só me contactar no inbox, tá bom? Abraço.